Olá pessoal, eu sou Augusto da Lumac e agora a gente vai ver aqui a XMT 350 WCC. Tá? Essa aqui é uma fonte de solda inversora, multiprocesso, tem a tecnologia Autoline, ou seja, pode ligar de 208 volts até 575 volts sem fazer alteração nenhuma na máquina. Ligou em trifásico, ligou a máquina, acabou, ela se vira para funcionar. Tá? Especificações dessa fonte de solda. Ela é 350 amperes a 60% e aproximadamente 280 amperes a 100%. Isso ligado em trifásico. Se ligar em monofásico, ela cai para 300 amperes a 60%. Tá? Aqui a gente tem todos os processos. Então aqui a gente vai poder trabalhar com esse equipamento com o eletrodo revestido, colocando o porta-eletrodo no positivo e a garra no negativo. Podemos fazer soldagem TIG, tocha TIG no negativo, cabo terra no positivo e também podemos soldar MIG-MAG com ela. Então do positivo vai para o cabeçote e o negativo aterramento da peça. Tá? Para a gente mudar entre esses processos, a gente vai usar esse seletor aqui com esse painel. Aqui a gente vai fazer o ajuste ou da tensão ou da corrente, dependendo do processo que a gente for usar. E aqui a gente tem mais algum ajuste também dependendo do processo que a gente vai usar. Tá? Aqui liga e desliga. Na traseira do equipamento só tem o cabo de alimentação. Uma coisa interessante desse equipamento, ele não precisa do cabo de comando. Tá? Esse é o modelo WCC. Então a gente elimina o problema daquele cabo com várias vias finas que às vezes rompe e o equipamento para de funcionar. Então a comunicação da máquina com o cabeçote vai ser pelo cabo positivo. É uma comunicação digital. O plug dela, o conector aqui, não é mais aquele DINSE 13 que tem um calombinho de trava. Ele tem um formato bem diferente. Nós vamos dar um close aqui para vocês enxergarem também. Uma informação importante a respeito dos equipamentos da Miller, tá? Então, praticamente todos eles têm ventilação sob demanda. Tem alguns casos aqui que o cliente liga e fala, pô, a máquina não está ligando a ventoinha. Ela só vai ligar a ventilação quando atingir uma temperatura determinada em que é necessário a ventoinha, tá? Então, se você ligar o equipamento, estiver soldando e ela não ligar a ventilação, não tem problema, tudo bem? Então, a gente liga o equipamento aqui. Ela vai iniciar o processo. Aqui, ó, tá vendo que o LED está aceso e mostrando o indicativo aqui, a setinha, o stick, que seria o eletrodo revestido. Nesse processo, a gente vai ajustar a corrente de soldagem, a amperagem. Se a gente colocar aqui por debaixo, MIG com gás, certo? Então agora a gente seleciona aqui, ajusta a tensão, a voltagem. Colocando aqui para cima, a gente entra no processo TIG riscado. Vamos ajustar a corrente. Nesse caso aqui, você vai precisar riscar o eletrodo na peça para abrir o arco. Tá? Já no próximo, que seria Lift Arc TIG, você não precisa riscar. Você encosta o eletrodo na peça. Quando você levanta ele um pouquinho, ele já abre o arco. Tá? Então o risco de contaminação ou de danificar a ponta do eletrodo é muito menor. E ainda tem esse último processo que é o MIG-MAG sem gás, ou FCAW, tá? Onde a gente vai ajustar a tensão de soldagem aqui. Então esse aqui, pessoal, ó, é o plug que é usado nesse equipamento. Ele não tem aquele calombinho aqui do DINSE, tá? Mas funciona da mesma forma. Colocou, ele vai entrar aqui até o final, gira até ele travar. Então, ó, ele fica totalmente preso ali. Nunca deixe o plug solto assim no equipamento, tá? Vai começar a esquentar, vai danificar isso aqui. Agora, pessoal, mostrando um pouco da montagem aqui para operação, tá? Fonte WCC, cabeçote WCC, cabo de aterramento, ó, garra de aterramento, garra do sensor, do cabo sensor do cabeçote. Ele vai para o cabeçote, tá? E já sai dali.
Logo que a gente liga, o cabeçote não está se comunicando ainda com a fonte, tá? Isso não é automático. Então vocês podem ver aqui, ó, ele fica aparecendo 3 risquinhos, tá vendo? Ó? Se eu tentar alterar a tensão aqui, ó, a voltagem, não acontece nada. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o sincronismo entre a fonte e o cabeçote. Então, ou antes de colocar o arame, ou então a gente solta a roldana aqui, aperta o gatilho e segura. Até esse LED verde acender, ó. Acendeu, pronto. Agora os dois estão conversando, já não tenho mais os 3 riscos, e agora eu posso mexer na tensão aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu mexo aqui, ele já muda no display e muda inclusive no display da máquina. Se não fizer isso, não vai conseguir soldar direito. Então aqui, pessoal, é a parte interna do cabeçote WCC, tá? Aqui a gente tem, ó, conexão do euroconector ou da tocha. Aqui a gente trava, certo? Posição para as roldanas. Aqui a gente ajusta a pressão nas roldanas, ó. Como que a gente faz para colocar roldana? Roldana Miller. Aqui essas hastes aqui, ó, alinhadas, você vai colocar e girar essa parte de cima, ó. Certo? Mesma coisa com a de baixo. Alinhado, a gente encaixa aqui e gira aqui, ó, travou. Faço aqui, travo. Quanto mais eu apertar esse knob aqui, mais pressão vai dar no arame. Lembra, não pode dar muita pressão. A gente pode deformar o arame e causar um monte de problema na tocha, tá? Durante a soldagem. Aqui, para colocar o arame, ó, a bobina, só tirar esse anel que trava, encaixa com essa travinha aqui no furo do carretel e rosqueia de novo, certo? Agora vamos ver esse painelzinho de botões aqui, ó. Então aqui nesse painel interno, tá, do cabeçote WCC, a gente tem primeira chave aqui, Soft Start. O que é isso? É um auxílio na abertura do arco. Então o cabeçote vai se comportar de uma forma diferente em alguns milissegundos no início da soldagem, tá? Então para baixo está acionado, para cima desligado. Segunda chave, Constante Current, ou seja, corrente constante, e embaixo voltagem constante, ou seja, tensão constante. No caso, a gente vai trabalhar com a XMT, a gente vai deixar sempre no CV. Tá? Terceira chave, Hold, tem On e Off aqui. O que é isso? Off, gatilho funciona como 2 tempos. Pressionou o gatilho, a máquina funciona, soltou, ela para. Se eu tiver no On, muda para 4 tempos. Eu vou ter que pressionar o gatilho, soltar, a máquina vai continuar soldando. Eu vou pressionar de novo e a hora que eu soltar essa segunda vez é que a máquina vai parar de funcionar. Lembrando que, mesmo no 4 tempos, se você não estiver soldando, ele não vai segurar acionado o cabeçote. Ou seja, se a máquina não reconhecer a corrente elétrica passando, ele não vai segurar. Certo? Então tem que testar com solda para saber se o 4 tempos está funcionando. Quarta chave, para baixo, abre a válvula solenoide para regular o gás. Para cima, aciona só a alimentação de arame sem liberar a potência da máquina. Então a gente usa para alimentar o arame ali, para passar o arame na tocha. Certo? E aqui por último é um disjuntor do funcionamento do cabeçote. Se acontecer algum eventual problema de curto, alguma coisa interna aqui, esse botãozinho vai pular para fora, você tem que vir e pressionar para dentro de novo, desde que, é claro, o problema tenha sido resolvido. Na parte da frente, a gente tem aqui, ó, conexão da tocha, entrada da tocha, saída do cabo sensor, tá? Aqui, botão liga e desliga, então vamos ligar aqui. A fonte já está ligada, né? Vamos fazer o sincronismo, que a gente vai explicar daqui a pouco melhor como que é feito.
E aqui em cima a gente tem visor da tensão, visor da velocidade de arame. Desse lado, o ajuste da velocidade de arame e desse lado, o ajuste da tensão. Então aqui, ó, a gente reduz a tensão, para cá a gente aumenta a tensão de soldagem. Mesma coisa aqui, ó, para baixo, reduz a velocidade de arame, para cima, aumenta a velocidade de arame. É isso aí, pessoal. Um equipamento muito versátil e muito fácil de operar, tá? Acho que é uma das fontes mais conhecidas e mais usadas da Miller no mundo inteiro, tá? Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente vai estar sempre disposto a ajudar aí vocês entenderem, né, a parte operacional do equipamento. E já fica desde já um convite para vocês conhecerem as instalações da Lumac. Muito obrigado pela preferência.